Hoje estou aqui para bater um papo com vocês sobre emagrecimento, sobre esse controle com a comida, né? O controle da comida. E eu vi um comentário que eu achei bem interessante. Deixa eu ligar o ar aqui. Eu achei muito interessante. Eu falei, vou falar sobre, a partir desse comentário, que muitas vezes, provavelmente, vocês vão se identificar com esse tipo de pensamento e que todo pensamento, para quem não sabe, gera um sentimento que leva a um comportamento. Mas a gente está ligado aonde? No comportamento. A gente olha só o próprio comportamento e não se liga de onde veio, né? Qual é o reflexo daquele comportamento. Vieram dos nossos pensamentos e sentimentos, especialmente quando a gente age por muito impulso, com descontrole sobre algo, né? Especialmente que eu estou falando aqui da comida. E a gente precisa identificar isso. Eu vi um comentário essa semana aqui. Ah, a Bruna tava indo tão bem, tava tendo um controle ali com a comida, não sei o que, alguma coisa assim. Mas aí aconteceram algumas coisas na minha vida, assim, né? Alguns problemas na minha vida. E aí eu fui obrigada a comer. Aí fui obrigada a voltar a comer doce e tudo mais. Gente, essa é a questão. O quanto a gente precisa focar no nosso emocional. Eu peguei esse livro aqui do Caio Carneiro, Seja Foda, eu sempre trago esse livro como exemplo. E numa parte dele, ele vai falar exatamente sobre... ele fala sobre empreendedorismo e eu quero trazer isso aqui pra vocês, né? Que 80% do sucesso, ele é emocional. E 20% é mecânico, é mecanismo, é método, é mão na massa, é realizar, é agir. Então, esses 20%, você já sabe o que fazer. Você já sabe o que comer, o que não comer, o que fazer na prática, como se comportar. Enfim, você já sabe se comeu, se vai comer em excesso ou não vai. Você já sabe que fim de semana acaba sendo um desafio. Você já sabe tudo isso. Na prática, você já sabe. Quantas dietas você já não trouxe aí para os seus processos de emagrecimento ao longo de anos, né? Muito provavelmente tem anos aqui. Conta pra mim, faz quanto tempo, quantos anos que você tenta emagrecer e não consegue? Pode até ter tido resultado já, mas acabou voltando a engordar tudo de novo. É sobre isso, é sobre ter esse controle emocional. Porque nesses momentos, tava indo tudo bem. Ele até fala aqui nesse livro, né? A pessoa tá lá, tá tudo certo, ela se mantém positiva quando tá dando tudo certo. É muito fácil. Ele comenta aqui. Muito fácil se manter positivo quando tá dando tudo certo. E na hora que tá dando errado, como é que a gente faz? Para continuar tendo o controle das emoções para passar por esses desafios. Ele até conta aqui que eu achei bem interessante que quando ele tava tendo sucesso ali, né, colhendo os frutos, ganhando muito dinheiro em relação ao que ele estava empreendendo, o pai dele chamou e falou: filho, parabéns, né? Tô muito feliz com o seu sucesso, enfim. Mas eu queria que você tomasse cuidado com isso, porque tudo passa. O bom passa e o difícil também passa, sabe? Então a gente às vezes não tem essa percepção de que o que é bom vai passar e a gente precisa estar emocionalmente fortalecido para se manter ali, para continuar passando pelos desafios, para enfrentar e se fortalecer diante desses desafios. E que também o ruim vai passar. Uma fase ruim, algo ruim que a gente está vivendo, que a gente está passando, também vai passar. Mas a gente precisa focar nesse 80% que é emocional. Os 20% eu preciso realizar, eu preciso fazer, eu preciso agir. Se eu não tiver ação, qualquer conhecimento que eu tenha, qualquer coisa que eu me desenvolva. Então a pessoa vai lá, eu fazia muito isso, né? Vai lá na consulta com a nutricionista, puxa vida, né? Vim aqui, a nutricionista vai lá, dá aquela aula de nutrição pra pessoa, o que comeu, o que não comeu, por que comer aquilo, como aquilo funciona no corpo. Essa pessoa sai lá com um cardápio formado e faz uma semana. Porque eu não tive sucesso, eu não tive resultado, ou então foi tão difícil, ou então, a dieta dessa Nutri que não é boa. Mas peraí, o que você fez? Você praticou, você realizou, você colocou a mão na massa pra chegar ao ponto de falar, cara, eu fiz tudo o que precisava ser feito, no período que tinha que ser feito, mas não deu certo. A dieta não era boa. Não dá nem pra chegar a essa conclusão, porque emocionalmente falando, a pessoa não está fortalecida. Né? Ela não está fortalecida, ela não sabe lidar com o seu emocional. Então, quando eu vejo e ouço pessoas falando sobre como eu fui obrigada a comer, eu tive que comer, não teve jeito, fulano ofereceu, não teve jeito, eu não sei dizer não, eu não consigo dizer não. A pessoa se coloca naquela posição e o que vai acontecer? É o caminho que o seu cérebro vai te oferecer.
se eu não sei falar não, então quando eu estiver diante da comida, o que vai acontecer? Eu não vou falar não, porque eu não sei como dizer não para comida. Então eu quero dizer não para comida, eu quero ter o controle do meu emocional, eu não quero mais comer por impulso. Opa, eu quero aprender a dizer não. Então, eu vou me desenvolver para isso. E eu começo a ter a certeza de que, desenvolvendo essa habilidade, eu vou conseguir me colocar no controle. Então, o seu cérebro ele vai liberar um caminho para você, no qual você vai conseguir dar o seu melhor. Você vai conseguir olhar as possibilidades de dar o seu melhor. A gente assistiu o filme ontem, A Menina e o Mar, a história real da Trudy, que é Gertrude, se eu não me engano. E ela foi a primeira nadadora mulher a ganhar Olimpíadas, né? Acabou saindo dali as Olimpíadas. Foi a primeira a mulher a cruzar o Canal da Mancha, enfim. Uma história incrível. E na cabeça dela, ela nunca colocou que ela não conseguiria. Ela não havia essa possibilidade. Sempre que a Jovem e o Mar, meu marido tá dizendo aqui é o nome do filme, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Então sempre que ela pensava no que ela queria alguma coisa, ela pensava no que ela tinha que se desenvolver. Onde ela tinha que desenvolver uma habilidade para chegar lá. Então chega um momento que ela tá lá no Canal da Mancha e aí tem, não sei se isso foi só pra melhorar a questão do filme, dar um suspense, ou se isso aconteceu de verdade, mas enfim, no filme mostra que tem ali no mar um pedaço cheio de água viva. Ou ela passaria pelas águas vivas nadando entre as águas vivas, ou ela pararia ali, ela desistiria ali. Na cabeça dela não havia a possibilidade de desistir, aquilo era um desafio, enfrentando um desafio. E ela foi, enfim, foi a primeira mulher a passar pelo canal. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente já encontra o primeiro desafio, como eu falei do comentário aqui da seguidora, ai, Bruna, nossa, aconteceu alguma coisa na minha vida ali, me deixou estressada, chateada, me tirou o foco, aí eu tive que comer. Peraí, eu tive que comer. Então essa foi a única possibilidade que você deu para você mesma. Estou passando por um desafio. Qual é a minha possibilidade? Comer. Não vou enfrentar. Então, eu até vou falar pra você digitar controle aqui. Depois que acabar a live, você vai no seu direct, que eu vou te mandar um direct falando como funciona esse desafio. Você no controle. Desafio de 7 dias para você aprender a se colocar no controle com a comida, entendendo a sua fome emocional. Porque a gente vai precisar olhar primeiro para esse 80% que define o nosso sucesso em qualquer área da vida, que é o controle das próprias emoções. Gente, parece batido, parece clichê, que hoje todo mundo fala, né, sobre controle das suas emoções, e é verdade, gente, é verdade. A gente fica negligenciando o óbvio, a gente quer ter uma inspiração de tipo, não, quando vier aquela inspiração de como eu vou emagrecer de uma forma totalmente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, e a pessoa passa uma vida esperando aquela inspiração. A pessoa passa uma vida esperando a inspiração de ser a melhor esposa para salvar o seu casamento, ou a inspiração de ser aquela mulher foda para poder abrir o próprio negócio ou estudar para passar num concurso público. A gente fica sempre condicionando o nosso sucesso para quando a gente tiver num momento, esse é o momento da virada. Mas aí vem uma perguntinha bem básica, bem pequenininha e basiquinha para você. O que é então que você está fazendo para chegar nesse momento da inspiração? Na prática, o que é que você está fazendo com isso? Nada eficaz, nada relevante. Bruna, tô fazendo, olha só, um detox. Semana já vou fazer um detox porque fim de semana eu comi demais. Legal, 20% mecânico. Você tá realizando, tá fazendo algo na prática. Você tá nos 20%. E o que define o sucesso? Os 80%. Porque quando você consegue controlar o seu emocional, quando você consegue se colocar no comando das suas emoções, você para de agir por impulso, você aceita as dificuldades do processo. Você vai nadar no meio das águas vivas aí do seu processo de emagrecimento. Qual é a água viva hoje que você tá vivendo? Ah, Bruna, é fim de semana, é muito difícil pra mim, porque reunião familiar. Ai, Bruna, porque eu tô muito estressada no meu trabalho, eu acabo buscando na comida uma forma de aliviar essas tensões, é porque eu tô passando uma dificuldade no casamento, é porque eu me sinto só e a comida me faz companhia. Não importa. Você vai precisar olhar pra isso, pra esse emocional. Onde é que tá? Onde é que tá esse problema, essa questão? Essa semana a gente vai fazer
para as alunas, para as minhas alunas. Inclusive, quem entrar para o desafio vai poder participar. Desafio ou comunidade, todo mundo que é minha aluna vai poder participar. A gente vai fazer um jejum com propósito. Serão 7 dias para fortalecer 4 pilares da nossa vida, que é corpo, mente, espírito e emocional. Então não é um jejum, ai, nossa, o jejum que eu vou restringir a comida e aí vou secar. Não é sobre isso. Precisa ter um propósito por trás. Precisa ter. E nesse propósito é controlar exatamente o que gera o descontrole. A gente foca nesses 4 pilares para estruturar o pilar mais importante, que é você. Se você, o seu pilar, o pilar da sua vida, o pilar das suas relações, o pilar do seu casamento, né, quando parte de você está desestruturado, tudo vai estar desestruturado à sua volta. Então a gente vai passar por esse processo, esse jejum aí de 7 dias, todos os dias ao vivo às 5 da manhã. Aí a gente já filtra ali quem tá afim, quem quer mesmo estruturar esses pilares, quem não aguenta mais viver ali só do mecanismo, os 20%, pegando uma dieta e falando, eu não consigo, eu não sou capaz, e rasga mais uma dieta, e vai para outro nutricionista, e ainda terceiriza e joga a responsabilidade no profissional. Quando, na verdade, o profissional ele está trazendo para você a metodologia dele, que se você praticar vai funcionar, e se você for num outro nutricionista que é o oposto daquela metodologia, e você estiver com o seu emocional fortalecido, também vai funcionar. A questão é que quando você tem o controle das suas emoções, qualquer dieta que você escolha, vai funcionar. Porque o problema não está na dieta, não é o que você come, é o porquê você come. Quando você entende que emoções você vem comendo, quando você entende esse vazio, esse buraco, que é essa fome emocional, e aprende a lidar com ela, qualquer ação que você escolha nesses 20% de mecanismo vai funcionar. Mas você precisa estar muito presente de que existem desafios na nossa vida e a gente precisa aceitá-los. Porque enquanto eu não aceitar o desafio, eu vou estar agindo ali como uma criança. Criança não quer ter desafio. Criança não quer. Eu vou contar pra vocês essa semana nos stories, vou fazer uma sequência, que a Gabriela tá mudando de escola, a gente mudou ela de escola agora e começa hoje as aulas. E ela tá passando por esse momento difícil, ansiedade, né, sempre estudou na outra escola, tá, né, vai ter que fazer novos amigos, mudou até o período depois eu conto tudo certinho, mudou até o período ali que ela vai estudar, estudava de manhã, vai passar a estudar à tarde, porque não tinha vaga de manhã na escola que a gente queria. E ela tá vivendo esse conflito, nesse momento. E eu não posso ficar, ai, filhinha, difícil, né, filha, ai, passando a mão na cabeça, ai, mostrando, né, que ela deve se curvar isso e se entregar. Filha, é difícil, não é fácil mesmo, mas é necessário. Se você está mudando de escola, esse é o processo de quem está chegando num ambiente novo, que não conhece ninguém, né, seja você mesma, enfim, todo esse sistema. Mas o que lá atrás a gente é ensinado? A não ter o controle dessas emoções. Então, por exemplo, quando eu mudar de escola, já me dava ansiedade, já ficava com medo, como toda criança. O que eu ouvia? Ai, para de ser besta, menina. Só tá mudando de escola, para de ser tonta. Eu pensava, nossa, será que é ser tonta? Ficar com medo de estar numa escola, num lugar que eu não conheço ninguém? Então eu não conseguia entender se sentir aquilo era certo ou era errado. Automaticamente não sabia lidar com aquilo, sabe? Então a gente acaba crescendo sem essa estrutura emocional, especialmente quem é da minha geração aí, né? Eu tenho 41 anos. Os nossos pais, no caso meus avós também, que me criaram junto com a minha mãe, eles faziam o melhor, pra eles era aquilo, né? Olhar e falar assim, para de ser boba, era um modo na cabeça deles que estavam me incentivando a chegar lá e me sentir bem naquele ambiente. Só que hoje a gente sabe, a gente tem mais conhecimento, a gente entende mais, né? A gente tem mais acesso a informações pra saber o que a gente tá, pelo menos, achando que tá fazendo melhor pros nossos filhos ali, né? Assim como eles também achavam. Então a gente cresce, assim, vivendo nesse modo de que a gente não quer enfrentar o difícil, a gente não quer aceitar que aquele desafio vai passar, a gente quer alguém passando a mão na nossa cabeça e falando, olha, vai dar tudo certo, você vai ver, não é tão difícil assim. É igual vacina. Vai dar vacina na criança, a criança pergunta se vai doer. Quando ela já tem, né, a habilidade de se comunicar ali. Vai doer, mamãe? Não, filha, não vai doer nada, você vai ver. Pra criança entrar mais confiante. Só que chega lá na hora, vai doer. Vai doer. E aí? O que a gente criou ali? Né? Ou a gente não falou a verdade para aquela criança, sabe? Então, assim, desde muito pequena, se era certo ou não, eu sempre imaginei, cara, se eu fosse criança, eu ia querer saber a verdade. Ainda mais como uma pessoa melancólica, né? A gente se dói muito quando acha que alguém tá mentindo e nos enganando. Então, sempre foi assim, Gabi, vamos tomar vacina.
aquela gritaria, né, já na cabeça. Vai doer? Era sempre a mesma pergunta e ela já sabia a resposta, mas o que ela queria? Que eu falasse que não ia doer. Filhinha, vai doer. Claro que vai doer, mas é necessário, você vai ver. Logo depois já passa, e aí a gente vem pra casa pra proteger seu organismo. Enfim, falar a verdade de uma forma que a criança vai entender e vai confiar em você. Verdade, a minha mãe falou que ia doer. Mas, ó, a mamãe vai estar aqui com você. Senta no meu colo, a mamãe vai te abraçar, vai te segurar. Ou seja, mesmo que doa, você vai ter um porto seguro. Você vai ter com quem contar ali. E a gente precisa entender que esses momentos vão acontecer, como ele traz no livro aqui. Os momentos bons vão passar, mas os ruins também. Só que como eu faço para sair desses momentos ruins? Eu preciso entender que eles sempre vão acontecer, senão eu vou estar sempre no limbo dos momentos ruins. Sempre, sempre. Eu nunca vou conseguir olhar diante de um turbilhão que a gente tá passando ali, eu nunca vou conseguir olhar a solução, eu nunca vou conseguir olhar que tem uma porta ali para eu sair daquilo. Mas eu preciso, para passar por essa porta, eu preciso olhar para dentro. Olhar para dentro. Enquanto eu estiver buscando fora, né? Igual quando o casamento tá ruim, né? Porque se ele fosse melhor, se ele fosse mais legal, se ele chegasse cedo em casa, se ele trabalhasse menos, ou se ele saísse menos com os amigos, eu tô sempre terceirizando a responsabilidade daquela pessoa. Ó, quando você fizer isso, eu vou me sentir feliz. E aí? E você? Pra dentro? Você com você mesma? Como estão essas emoções? Sabe? Então a gente precisa entender como que a gente vai fazer pra lidar por dentro pra depois a gente buscar nesse externo, nesse mecanismo de 20%. Faz sentido isso pra vocês, minha gente? Fala aí pra mim. Então essa questão da vacina sempre ficou muito claro assim pra mim, sabe? E é como a gente, às vezes, a gente mente pra gente mesma quando a gente toma as decisões nesse modo infantil, sabe? Eu não queria passar por isso, gente, é muito difícil. Daí eu mesmo me convenço, não, mas não vai doer, não vai ser tão difícil assim. Eu acho que daí a gente fica buscando meios das pessoas de ficar perguntando, né? É igual a criança sabe já a resposta. E ela fica perguntando várias vezes pra ver se a gente muda a resposta pra trazer a resposta que ela quer ouvir. E muitas vezes a gente quer ouvir algumas coisas pra ter a esperança. E nem sempre aquilo vai ser a verdade, vai ser a realidade, né? Igual eu falo assim, né? A pessoa, eu mesma me colocava nessas situações, já até contei isso pra vocês. A pessoa, ela se coloca em situação que ela quer acreditar naquela promessa que estão trazendo, né? Então, por exemplo, o chá da casca de banana é agora. Agora chegou a sua solução, chegou o momento pra você emagrecer mesmo. Aí a pessoa, ela quer acreditar naquilo. Daí ela mesma fica se perguntando, nossa, mas será que um chá de casca de banana vai resolver o meu problema? Eu já fiz isso, aquilo outro e nunca resolveu. Porque no fundo ela sabe que não vai, mas ela precisa se fazer perguntas e contar uma história de que, vai resolver, vai resolver. Não, verdade aqui, ó, ele tá falando que até hoje eu só não consegui porque o chá tem as propriedades tal, que vai fazer meu corpo, meu organismo. E não vai funcionar também. Não vai funcionar, porque já está buscando a solução com a estrutura emocional desalinhada, desajustada, né? Bruna, fala da sua virada de chave, o primeiro dia em que você começou a pensar diferente em relação ao seu peso. Ô Ju, é assim, né? Eu sempre falo que, costumo dizer que virada de chave não acontece. A chave vai virando e ela vai acontecendo num processo. Porque quando a gente acredita que existe uma virada assim de chave, tipo assim, eu vou entrar num processo e aí eu vou ter aquela virada de chave e tudo tá transformado, a gente vai viver se frustrando. E eu fazia muito isso, né? E eu falo não só com emagrecimento, mas fazia muito isso com cursos para aprender coisas e tudo mais. Não, vou entrar nesse curso aqui, ó. Vamos ver que hora que vai ser essa virada de chave. E às vezes eu deixava de absorver o conteúdo, porque o que eu queria? Eu queria entrar num lugar, ter a virada de chave para que eu poupasse esforços. Eu achava que eu ia ter a virada de chave e ali sim eu ia começar a ter um resultado com a virada de chave. Esquecendo que eu preciso pôr a mão na massa, que eu preciso realizar, sabe? Então, outra coisa que a gente acaba se sabotando é buscando essa virada. Então, às vezes eu deixava de absorver um conteúdo top, um conteúdo intenso, porque ficava olhando para a aula, ficava olhando para o conteúdo, buscando, será que essa é a virada de chave? Não, isso não foi. E não praticava. Não vai existir virada de chave. A única virada de chave que tem é a gente enfia a chave na porta e vira. Mas a nossa mente, claro que se a gente desenvolve habilidades, a gente procura conhecimento que a gente não tem e já coloca em prática, a mudança ela é muito rápida. Mas assim, a virada de chave, né, o momento que eu falei que não aguentava mais isso,
foi um momento que comecei a pensar, caramba, e quando eu tiver filho, quando eu engravidar, como é que vai ser, né? Até quando eu vou viver assim, se eu tô com 30 anos e a coisa não tá legal pro meu lado, imagina quando tiver 40, 50, 60, enfim, daí comecei a pensar em todos os cenários possíveis no qual eu não queria viver, eu não queria mais aquilo pra minha vida. E o que mais me incomodava era viver presa nas correntes da comida, que é esse 80% emocional. Então, se eu vivia presa, não conseguindo falar não pra comida, não conseguindo dar continuidade a qualquer processo que eu começasse, é porque internamente aquilo me prendia, porque eu ainda buscava na comida uma forma de canalizar as minhas emoções, que é a fome emocional. Então, eu ia atrás da comida porque estava num momento difícil na minha vida em relação ao financeiro, um momento difícil na minha vida em relação a relacionamento, em relação a um monte de coisa que eu me sentia frustrada, emocionalmente abalada, e a comida, ela tinha esse poder, por mais que fosse momentâneo. Então eu comecei a querer sair daquilo. Então eu até trouxe aqui anotadinho aqui que eu tava lendo essa parte do livro para vocês. E a primeira questão, a gente precisa querer olhar para as emoções, porque é algo que traz desconforto, né? Ninguém quer ficar olhando para uma coisa que traz sofrimento. Só que enquanto eu não olhar para essa coisa e entender que é aquilo que tá me movendo para o caminho oposto do sucesso de onde eu quero, eu não vou conseguir trazer a solução. Sabe? Só que ela é muito mais fácil do que a gente imagina, porque a gente imagina um bicho de 7 cabeças, né? A gente imagina que vai entrar num processo de emagrecimento e vai ter que ficar sem comer tudo que a gente gosta, que vai ter que cortar isso, cortar aquilo, porque é o que você aprendeu até hoje, né? Você aprendeu que esse é o caminho da tortura, o caminho da dificuldade, o caminho do desprazer o tempo todo, e a gente não entende que a gente vai precisar, a gente vai começar a se relacionar de forma diferente com a comida. Eu falo que a gente ficar preso nisso, né? Eu vivi 15 anos presa nesse ciclo, 15 anos presa num relacionamento abusivo com a comida. A gente sabe que tem algo errado, que há uma relação abusiva ali, que a gente tá presa, mas a gente não consegue sair dela, né? Pensa só, pessoas que passam por relacionamentos mesmo, relacionamentos abusivos, elas não querem viver aquilo, né? Muita gente fala, nossa, mas é tonta, por que não larga? Ela não sabe como sair daquilo, emocionalmente falando, ela tá presa. E a mesma coisa, emocionalmente falando, a gente tá presa à comida, porque ela acaba trazendo essa sensação de prazer, essa sensação de amortecer as nossas emoções. Só que é muito momentâneo, ela não resolve o problema. E quando eu penso em iniciar um processo de emagrecimento, eu penso que eu tenho que abandonar tudo aquilo, abandonar meu pudim, meu docinho, meu vinhozinho, minha pizzazinha. Caramba, Bruna, não quero. Automaticamente eu já começo a buscar meios de me sabotar inconscientemente e abandonar mais uma vez aquele processo, porque ele é muito difícil pra mim. Quando eu entendo que eu vou olhar para as minhas emoções, assim como a gente faz no desafio Você no Controle, a gente passa esses 7 dias, né, olhando para as emoções, entendendo esses sabotadores e se colocando no comando em relação à comida, que é o primeiro e mais importante passo do emagrecimento definitivo, é o início de um processo, eu começo a entender que eu não preciso largar o que eu gosto de comer. Obviamente não vou comer ele toda hora, não vai fazer parte da minha vida, mas não mais da minha rotina, não mais do meu dia a dia. Eu aprendo a me relacionar com a comida, que é o que a gente precisa fazer. Então, quando eu aprendi a me relacionar com a comida, quando o chocolate não me dominava mais, mas eu dominava, comia quando eu queria, não quando eu tava chateada, comia quando eu tava com vontade de comer chocolate. Então, muitas de vocês falam pra mim, Bruna, eu nem tô com fome, na verdade eu nem tava com vontade de comer, mas eu tava tão angustiada, que eu passei lá no mercado, peguei uma barra de chocolate e acabei com ela. E nem senti o prazer, acabei nem sentindo o gosto. Sabe? Então, onde que tá o prazer nisso? O desprazer que a gente sente depois, ele não é momentâneo. Vem a sensação de culpa, a gente fica se julgando, a gente acha que não é capaz. Então, olha só o desprazer que a gente causa no momento que a gente vai usar uma roupa, no momento que a gente vai numa loja tentar comprar uma roupa. O desprazer, ele é totalmente prolongado com o tempo. Agora, o prazer, ele é totalmente momentâneo. E a gente começa a entender isso, a gente começa a identificar esses sabotadores exatamente no desafio. Então, digita controle aqui se você quer aprender a sair desse ciclo tendo o controle da sua vida. Então, é muito importante que a gente olhe para essas emoções. Olhe para essas emoções. Assim como o Caio Carneiro traz nesse livro, né, de 80% emocional e 20% mecanismo, né, que a gente mão na massa, realizar a ação, para o sucesso em quem empreende, sucesso, né, da vida profissional, está também no sucesso em relação ao emagrecimento, porque a gente vai precisar olhar e entender que 80% das nossas escolhas, 80% de como a gente age em relação à comida, ao nosso processo de emagrecimento, é emocional. Eu preciso olhar para ele. O resto eu já sei.
O resto você já sabe. Para pra pensar aqui com a razão. Você vai olhar pra sua razão e pensar, cara, eu já sei mesmo. Muitas de vocês já até fizeram esse trajeto. Já até passaram pelo caminho do emagrecimento, já sabe o que fazer, já sabe exatamente na prática o que tem que ser feito. Mas não faz porque é desconfortável ou não mantém por quê? Porque não consegue ter o controle. Alguma coisa tá indo bem no processo, alguma coisa que acontece na vida pessoal, na vida profissional, que desestabiliza emocionalmente e faz com que você abandone todo o seu processo. Então, esse fortalecimento, né? Reconhecer, entender essa fome emocional e aprender a lidar com essa fome, né, minha gente? E a gente deixa sempre pra segunda-feira, né? Toda segunda-feira eu tô buscando uma coisa pra fazer, pra poder emagrecer, pra isso, pra aquilo. Gente, a mudança é agora. Coincide de hoje ser segunda-feira, mas se hoje fosse quinta-feira, eu vou deixar para segunda-feira. Já era. A informação que você tá mandando pro seu cérebro é que, mais uma vez, você está adiando a sua mudança. Quando chegar na segunda-feira, você vai até começar, mas não vai conseguir dar continuidade. Aí, segunda-feira, eu começo de novo e vai viver nesse ciclo, nesse limbo. E quando você menos percebe, já se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos tentando emagrecer de forma rápida, buscando os atalhos do emagrecimento. Então, a gente precisa entender que os atalhos, essas promessas, não vão trazer o emagrecimento definitivo. Então, para você hoje, emagrecer de forma definitiva, aprender a ter a relação com a comida e fazer com que você, quando chegar no seu resultado, se mantenha lá de forma que não é uma tortura, mas de forma com que você mude a sua relação com a comida, se é isso que você deseja, você vai precisar olhar para o seu emocional. Agora, se não, Bruno, eu só quero ter alguns momentinhos de alegria, emagrecer pro evento que vai ter daqui 15 dias, depois volta tudo de novo, você já sabe o que fazer. Você já sabe, você vai cortar todo doce, tudo que você gosta por 15 dias, vai secar, vai emagrecer, uma semana depois já engordou tudo, ou às vezes o dobro. Isso acontecia muito, muito comigo. Emagrecia muito rápido, às vezes tomando remédio, às vezes fazendo muita loucura. Quando voltava a comer, engordava muito rápido, às vezes o dobro. Então você precisa estar muito presente para isso, para entender e aceitar os desafios de um processo, tá? Tudo na vida vai ter altos e baixos. E a gente começar a entender que isso passa, mas eu preciso desenvolver habilidades para passar emocionalmente estruturado por isso. Tá bom, minha gente? Entenderam isso? Faz sentido aí para vocês? Isso precisa ser olhado de outra forma a partir de agora, não é sobre o que você come, né, mas o porquê você come, essa fome emocional, identificar isso, senão as coisas não vão mudar, vou estar sempre vivendo nesse efeito sanfona, nessa busca do milagre, busca do atalho, volto, engordo tudo de novo. E para mim isso não é vida, isso foi uma vida por 15 anos, até chegar o momento de falar, eu não aguento mais. Então essa é a virada de chave. Eu não quero mais viver assim. Aí eu vou buscar exatamente o que eu preciso fazer para chegar onde eu desejo e me manter nesse lugar. Apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar do medo, né? O medo de não dar certo. Mas mais uma vez eu vou tentar e não vai dar certo. É um medo que vai te paralisar e vai fazer com que você não tome a decisão que realmente vai te levar para esse caminho, que é olhando pra dentro, para suas emoções. Beleza, minha gente? Mas ó, a sacada dessa semana é começar, é executar. Você digita controle aqui, você inicia o seu desafio, você no controle, aprendendo, mas inicia, tá? Olha, Bruna, entrei pro desafio. Semana que vem eu começo, semana que vem eu assisto as aulas. Todo dia tem uma aula e uma tarefa para você executar emocionalmente, para você olhar para essas emoções e conseguir colocar em prática, conseguir chegar diante do doce, chegar diante dos impulsos e dizer não, e se pôr nesse comando, que isso é o mais importante. Quando eu tô comandando as minhas ações, quando eu tô comandando a minha vida, quando eu tenho as rédeas da minha vida, eu decido o que eu vou fazer. Se eu decido que eu vou tomar um pote de sorvete hoje, eu vou tomar um pote de sorvete hoje e eu vou assumir as consequências disso. E tá tudo bem. Então, quando eu decido com razão, com consciência, não como vítima, de forma inconsciente, tentando me recompensar com a comida, quando eu decido que eu quero chupar um pote de sorvete hoje, acabou. Eu volto de onde eu parei, eu dou continuidade ao meu processo, eu não desisto me lamentando que eu sou um fracasso, que eu não consigo, que eu fui obrigada a comer. Você não foi obrigada a comer, ninguém é obrigado a comer. Mas quando eu não vejo outra saída, quando eu não vejo outro caminho, a sensação que eu tenho é que eu não tenho escolha. Mas sim, você tem escolha. Você deve ter escolha, porque você precisa estar no controle. Não tem como. Até quando você vai deixar a comida te controlar, a comida decidir por você? Se chegar num ambiente onde tem uma oferta de comida, ela tá decidindo por você, você não consegue se controlar. Quando você vai lá, como sem perceber? Porque tá inconsciente, precisa começar a ter consciência disso. Como sem perceber? Peraí.
Eu preciso, então, começar a me perceber, começar a estar presente para as minhas ações. Quando eu como sem perceber, é porque eu não estou presente para as minhas ações e, às vezes, inconscientemente, eu nem quero ver as minhas ações. Eu realmente nem quero perceber que estou comendo, porque aquilo está me aliviando momentaneamente, tá? Então, colocar em prática, executar, para que a gente tenha o controle das emoções. Então, o primeiro e mais importante passo é o início de um processo, é estar no controle com a comida. Tá? Eu desafio você no controle. Ele tem esse poder de iniciar esse processo de forma correta. Porque você não fala, Bruna, já iniciei tantos processos. Eu também, por 15 anos, iniciei tantos processos. Mas quando você inicia o processo da forma com que ele tem que ser, você inicia algo que você vai dar continuidade depois ao resto da sua vida, tá? Ao longo da sua vida. Vai começar a emagrecer e não parar mais. Essa é a questão. É aí que a gente precisa estar focada, aprendendo a lidar com o que realmente importa. Tá bom, minha gente? Então, dúvidas podem mandar por direct. Iniciamos, então, uma semana muito abençoada para quem é minha aluna, para quem entrar também no Desafio Você no Controle. Um beijo, ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e espero vocês lá.